Hariom, então, bem-vindo aqui ao canal Yoga com o Leandro Castelo Branco. Hoje eu vou comentar um assunto talvez particular para praticantes já mais avançados e professores iniciantes de Yoga. Eu vou dar uma noção de como que você tem que estruturar uma aula de Yoga para ela ficar assim, fechadinha, postura, respiração, relaxamento, enfim, tudo que tem direito. Então fica de olho e vamos nessa. Namastê? Então vou direto ao ponto, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu estou levando em consideração a prática como ela é feita hoje em dia, ou seja, o yoga, digamos assim, moderno, né? Muitas vezes feito para uma turma, para um conjunto de pessoas, muitas delas as quais o professor às vezes nunca nem viu, né? Nunca não encontrou com elas. É importante frisar que no começo da história, ou seja, lá milênios atrás, quando esse troço surgiu, quando era um negócio mais mano a mano, né? Professor e discípulo, e o professor tinha um contato direto com o discípulo, inclusive ele morava na casa, né? O discípulo morava na casa do professor, então o objetivo era realmente cuidar desse sujeito especificamente. Então hoje, como a gente tem a prática, provavelmente seria impensável, né? Milênios atrás, mas a gente vive hoje, né? Então eu estou tendo em vista, né, as dicas que eu vou dar. Eu estou tendo em vista aqui a prática geral para uma turma heterogênea que fica, né, tem gente que fica indo e voltando, tem gente que faz anos com o mesmo professor, tem gente que desaparece na segunda semana, volta 2 anos depois, enfim, para uma prática mais geral, digamos assim. Se você não tiver esses cuidados que eu vou falar, o que vai acontecer com a tua prática? Primeiro, ela vai ser uma zona. Então, porque se da aula de yoga fosse simplesmente pegar as posturas que você já fez em aulas passadas, misturar com outras que você viu na internet ou num livrinho por aí, seria fácil realmente dar aula de yoga, né? Então, o primeiro ponto talvez seja esse, né? Uma aula de yoga não é uma colagem de posturas, respirações e relaxamentos e visualizações que você já fez na sua vida, então não é por aí, tá bom? A segunda coisa é você precisa ter contato com um alinhamento, né, em você, ou seja, as posturas e respirações e as coisas que você propõe na sua prática são coisas que você já fez, você sabe os efeitos, você sabe quais são os prós, você sabe quais são os contras, provavelmente já passou pelas dificuldades, né, de um iniciante, então você sabe lidar com isso, isso é muito, muito importante. E o terceiro ponto é você sempre planejar a sua sequência com antecedência, com o maior número de posições, né, de opções que você puder, para poder abarcar, desde o mais iniciante ao mais avançado, se você tiver esse tipo de conhecimento. Ok? Mas esses são, tipo, observações. Onde eu queria chegar é o seguinte: o que você precisa para montar uma prática de yoga eficiente? Tá? Levando em consideração a tua turma geral, você precisa ter a perfeita noção de para que serve cada postura, cada respiração que você vai colocar na sua prática. Então, vamos supor, se você vai começar a tua prática com Nadi Shodhana Pranayama, ou seja, aquela respiração alternada aqui pelas narinas, você tem que ter em mente que essa é uma respiração que concentra, sim, ok, mas que acalma bastante a mente. Então, se você fizer um longo tempo de Nadi Shodhana, provavelmente o sujeito não vai sair ali com uma super disposição de fazer 20 saudações ao sol. Então, é uma respiração que acalma, uma respiração que tranquiliza, uma respiração que deixa a mente meio indisposta para o esforço, ok? Então, enfim, só um exemplo, mas o ponto é que, como eu disse, não é uma colagem, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, quais posturas fazem o quê, onde que elas mexem, tá? Isso é especialmente verdadeiro para as pessoas que vão investir num estilo de Vinyasa Yoga, ou seja, é um estilo em que a condução de uma postura a outra é dinâmica, segue uma sincronia de respiração com o movimento, tá? E a condução nunca vai ser, por favor, fiquem de pé, por favor, fiquem sentados, como seria numa prática de Hatha Yoga. Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Então, se isso é verdadeiro, né, existe um sequenciamento de posições, aí é que você precisa saber especialmente bem onde que cada postura está mexendo e quais são as compensações que serão necessárias depois, conforme você avança ou não o nível das posturas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem posturas tranquilas de fazer, praticamente qualquer pessoa consegue, intermediárias, né, ali menos pessoas, e posturas avançadas que provavelmente poucas pessoas conseguirão fazer a contento, ou seja, perfeitamente.
E por perfeitamente eu quero dizer, não plasticamente perfeita, mas protegendo o seu corpo, suas articulações, a sua coluna. Quando uma postura é avançada demais para uma pessoa que está fazendo, o risco de lesão é muito grande. Então, o ponto principal onde eu quero chegar e a dica principal que eu queria dar hoje é ter perfeita consciência de por que você está escolhendo determinada posição para determinado lugar dentro da sua prática. E também o tempo de relaxamento que vai ter no final, né? Isso é importante. Então, mediante o esforço que você fez anteriormente, o relaxamento ele encaixa ou não. Muitas pessoas, né, talvez todo mundo, adora o relaxamento no final da aula, e ele só é tão legal pelas coisas que você fez previamente na sua sequência. Então, o que você faz durante a prática, o nível de atenção, o contato com a respiração, o esforço, enfim, tudo isso constrói, pavimenta o caminho para um relaxamento legal. Então, se você não tiver atenção nisso durante a aula, o relaxamento não vai correr bem, seja qual for a técnica que você escolher. Se você esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, pelo menos guarda isso. Esteja consciente da função, né, do desempenho de cada postura, cada respiração, cada purificação que você escolher para a sua prática, não é por acaso, não simplesmente joga as posturas ali, né, e acha que vai cair tudo no lugar bonitinho, porque não vai. Então, essa é uma dica que eu gostaria de ter tido quando eu comecei e passo ela aos professores do curso de formação e tenho certeza que pode fazer muita diferença para quem quer começar a construir uma prática para si, por exemplo, né? Já praticou tantos e tantos e tantos, tantos anos, não sabe por onde começar, bom, começa por aí. Tem que saber a função de cada coisa e saber onde colocar, então isso é importante. E para os professores iniciantes que acham difícil encadear as posições, né? Como que eu começo, como que eu sigo, né? Que parâmetro eu sigo. É um pouco difícil quando você fica dançando muito entre os estilos, né? Uma hora você faz rato, outra hora você faz vinyasa, outra hora você faz ashtanga, outra hora você faz iyengar. Então, uma dica aí que fica incidental é foca, né? Foca num estilo, aquele que te chama mais, né? Aquele que te fala mais ao corpo, ao coração, à mente, e segue com ele que vai ser mais fácil. Justamente para os professores iniciantes e para os praticantes mais avançados, né, por praticantes avançados eu quero dizer aqueles que estão prontos para se aprofundar mais no conhecimento, né, do que o yoga realmente é. Eu estou fazendo provavelmente o que vai ser a última edição do meu curso online gratuito, Yoga em Essência, cujo link para inscrição você encontra aí na descrição do vídeo. Vai ser quase um mês aí super intenso de aulas, de meditações, de disciplinas, que vai ser então provavelmente a última vez que eu vou fazer esse ano e a única porta de entrada para a turma regular, paga, de estudos, né, também online, onde eu passo, né, uma grande quantidade de material de estudo, de reflexão, de conhecimento, que é especialmente útil para quem não teve oportunidade de ter essas coisas em seus cursos de formação ou seus estúdios de yoga, onde você pratica. A turma de estudos, que dura um ano, eu construí pensando nessas pessoas que querem se aprofundar, querem estudar, querem pegar os textos, né, o estudo tradicional dos textos do yoga, né, então Yoga Sutras, Bhagavad Gita, os Vedas mesmo, né, Upanishads, enfim. Quem quer conhecer melhor o simbolismo, né, as figurinhas Ganesha, Shiva, Vishnu, Agni, Surya, Indra, essa galera toda que já ouviu falar, não sabe o que é, Mahalakshmi, Saraswati. Então tudo isso eu reuni na turma de estudos de um ano do Yoga em Essência, né, a turma paga. A porta de entrada é esse curso online gratuito, ambos são online, né, no caso, mas o único jeito de entrar é passando pelo gratuito antes para ver se é a sua, né, é o seu momento, se é a tua vibe, se é isso que você está pensando, se isso vai contribuir para o teu crescimento dentro da tradição do yoga. Então, as inscrições ainda estão abertas, dá tempo ainda, clica aí, indica para quem você acha que vai se interessar por esse estudo e a gente segue junto no caminho. Hari Om.